do Senhor, amém? E o nosso tema nessa noite é: há um memorial escrito diante de Deus para aqueles que o temem, amém? Nós estamos aqui neste local, fomos trazidos por Deus, e Deus quer nos ensinar como é que nós devemos temê-lo, porque o fato de temer a Deus, a pastora Silmara leu agora há pouco, que é o dever de todo homem temer a Deus, e esse dever cumprido traz um benefício para a vida do homem. A palavra do Senhor diz que existe um memorial escrito diante dele para aqueles que o temem, e o Senhor ouve e atenta para aquilo que os seus justos, que o temem sinceramente, falam e fazem diante dele, amém? Quero ler na palavra do Senhor, no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, amém? Quando nós estamos diante de Deus em temor, em tremor, e falamos palavras agradáveis ao nosso Deus, Ele ouve e Ele atenta. E a palavra diz que o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então o Senhor coloca diante dele um memorial, Ele guarda ali recordações, lembranças de tudo aquilo que os seus santos falam quando estão temendo ao Senhor, amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, Deus bendito, Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite, porque nós estamos aqui, já sentimos a tua presença, Senhor, sabemos que o Senhor está no controle absoluto deste local, desta obra, Pai. Já oramos a ti, já clamamos, Senhor, já temos a certeza que tu já está enviando os teus anjos, Senhor Deus, a executar as tuas ordens, Pai. E agora nós estamos aqui, Senhor, para aprender, Senhor, para crescermos na graça e no conhecimento, Senhor, para que a gente aprenda, Pai, a temer a ti com o coração puro, sincero, Pai. A tua palavra diz que nós precisamos aprender a temer a ti, Senhor. E eu sei que nesta noite o Senhor vai falar com cada um dos teus filhos, Pai, com aqueles que tu trouxeste aqui nesta noite, com aqueles que estão pela internet, Pai, para que todos nós possamos crescer nessa graça, Pai, porque o teu temor traz benefícios para a vida dos teus filhos, Pai. E nós te agradecemos, porque nós sabemos que todas as vezes que nós nos reunimos aqui, Senhor, o Senhor quer tratar conosco, para que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra, para que nós sejamos bem-sucedidos, porque a tua palavra diz que nós seremos por cabeça e não por cauda, estaríamos por cima e não por baixo, temos direito ao melhor dessa terra, Pai. E para isso, diz a tua palavra, nós devemos temer a ti, Pai. É no teu santo nome, Jesus, que nós oramos, te pedimos, te peço, Senhor, usa minha vida, Senhor, que toda a humanidade, que toda a lógica humana caia por terra, e que eu possa ser canal do teu fluir, da tua palavra, para abençoar, para manifestar a tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. No teu santo nome é que nós oramos, Jesus. Aleluia, Pai, amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, mais do que vencedores, prósperos, filhos predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo, amém? Nós estamos ouvindo uma palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração, e nós temos visto, infelizmente, que o povo de Deus acha que pode fazer o que quiser, né? O que bem entende de suas vidas, não dando satisfação a ninguém, e muitas vezes nem mesmo a Deus. Ou às vezes ele até acha que está fazendo alguma coisa certa diante de Deus, mas o próprio apóstolo Paulo fala do povo de Deus que tinha zelo das coisas de Deus, porém sem entendimento. E a grande maioria dos crentes, infelizmente, vive de uma forma assim, displicente, sem compromisso consigo mesmo, muitas vezes sem compromisso com a própria família, porque
às vezes ele não sabe que as suas atitudes vão acarretar em impedimento de Deus se manifestar em sua vida, na vida da sua família, e muitas vezes também sem compromisso com o reino de Deus, nem com a palavra que é pregada. Por mais que a palavra seja exaustivamente exposta, muitas vezes as pessoas fazem um ouvido de mercador. A palavra entra por aqui, e sai do culto e se esquece, né? Muitas vezes você encontra com irmãos e fala: poxa, você lembra do culto de ontem? A pessoa nem se lembra do que foi referente à mensagem. Amém? E muitas vezes a pessoa faz isso, né, porque não tem entendimento. Faz o que bem entende, acha que pode guiar a sua vida fazendo o que bem entende, sem, na verdade, nada entender de fato. A pessoa acha que faz o que bem entende, mas na verdade ela não está entendendo a verdade, as coisas de Deus. Nós temos visto aqui a bispa falar sobre o espírito da anarquia, não é, que existe no mundo, não é? Isso é evidente em tudo que você vê as coisas às avessas, não é? É só você ver filmes, novelas que vão contra todos os princípios que a palavra de Deus nos ensina. E esse espírito de anarquia, de desobediência, não é, tem adentrado a casa dos cristãos, não é? E também a igreja de Jesus Cristo, não é? E a palavra de Deus diz uma coisa muito grave, muito séria, né? Que às vezes as pessoas não gostam de pregar. A Bíblia diz assim: se alguém vier ter com você e não trouxer esta doutrina, não o recebais nem o saudeis. E muitas vezes os crentes vão à igreja, ouvem a palavra, não é, de alguma forma, não é? E aí quando chegam nas suas casas, têm comunhão com pessoas ímpias, não é? Assistem coisas que não devem, entram em rodas de escarnecedores, saem com amigos do serviço. Ah, não, eu não posso ser antissocial, né? Eu preciso participar, não é? E acabam se envolvendo nas ciladas do maligno. E a mesma anarquia que o diabo semeia no terreno onde ele age, que é o mundo, né, o império das trevas, essa anarquia tem sido levada, infelizmente, para o seio da igreja de Jesus Cristo, não é? É só você ver por aí qual é o testemunho dos crentes. Praticamente nenhum. Né? Os crentes são motivo de chacota, os crentes são motivo de gozação, porque não têm entendimento para viver aquilo que a palavra de Deus diz que deve ser a vida de um cristão. E o espírito anárquico tem tomado espaço na obra de Deus, como? Através da carne do crente. Né? Porque na igreja nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina: não deis lugar ao diabo, não é? E você já sabe que só existe uma maneira do diabo agir através da vida das pessoas: é quando nós damos lugar à nossa carne, quando nós mentimos, quando nós julgamos, quando nós criticamos, não é? Então, esse espírito anárquico entra na igreja através da carne dos crentes, não é? Que é a única forma do inimigo agir no meio do povo de Deus. Infelizmente, não é? Muitas pessoas que têm o nome de crentes, de cristãos, não é? Eles só são crentes quando estão dentro da igreja, ou quando lhe convém, não é? Ou apenas quando estão ali na presença dos irmãos, alguma coisa assim, para manter as aparências, não é? Tem muita gente que diz assim: não, eu venho à igreja, eu creio, eu pago o meu dízimo, porque o cara está pagando alguma coisa aqui, não é? Mas da minha vida cuido eu. Infelizmente, eu já vi muitas pessoas dizerem isso, não é? E assim, o que vai se dizer se a pessoa está ouvindo a palavra, não é? E tem esse tipo de mentalidade, não se importando se as suas atitudes podem vir a causar confusão, desordem e até a desmoralização da sua própria fé e até do local onde ela frequenta, né? Essas atitudes carnais é que desencadeiam o estado de anarquia, não é? Que é a confusão, que é a divisão dentro da obra de Deus. E como nós temos visto na palavra de Deus, essa rebeldia, não é? Nós aprendemos aqui junto com a bispa nos últimos cultos, ela é causada especialmente por dois fatores da carne. Um é a inveja, não é? E o outro é o sentimento faccioso, é o sentimento de rebeldia, de divisão. Não, olha, a bispa diz, mas não é bem assim, não é? E aí começa, né? E aqui ou em qualquer outro local, né, as pessoas falam assim: não, o pastor falou lá, mas não é bem assim. E nós vimos também que as obras da carne, não é, se manifestam, especialmente a parte da anarquia, aí, da falta do sentimento faccioso, da inveja, elas se manifestam quando não há temor de Deus. Porque as pessoas verdadeiramente, não é, na sua grande maioria, não conhecem a Deus. Temer a Deus, não é, nós temos aprendido que é reverenciar a Deus, que é respeitar a Deus, de forma que a gente se submeta, se sujeite à sua palavra, não é? E a palavra de Deus diz em Apocalipse 15:4: quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor? Não é? Então,
Jesus está trazendo a revelação ali para João, para o apóstolo João em Apocalipse, e está se perguntando, quem é que não vai temer a Deus e não vai glorificar o teu nome, Senhor? Você sabe quem que não teme a Deus? Quem é irreverente. Ele pode vir à igreja, pode ter uma Bíblia, ele pode ser salvo, amém? Mas se ele não teme a Deus, ele acaba sendo irreverente, ele acaba se metendo em contendas, ele acaba sendo insubmisso à direção da igreja. Não, só porque o bispo falou, porque o bispo é Deus agora. Se nós estamos num local e não queremos que Deus fale através do altar, esse local aqui não é o local onde nós devemos estar. Amém? Porque se nós estamos nessa igreja, falando da nossa igreja aqui agora, se nós estamos aqui, e se nós ficamos questionando se a palavra que vem do altar é dirigida por Deus ou não, o seu lugar não é aqui. Aqui é local das pessoas que temem a Deus e que veem Deus agir através do altar, não é? Aqui nós não jogamos confete na vida de ninguém, os bispos não precisam ser adulados, só que a palavra de Deus é clara, pelos frutos conhecereis. Nós podemos ver na vida dos bispos uma vida ilibada, uma vida honesta, correta, uma vida cheia de frutos, uma vida cheia de vitórias, não é? Então se você não enxergar que Deus está falando através da vida deles, não é? Então o lugar não é aqui, amém? Então, como eu estava dizendo, a palavra diz, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome? Então, quem não teme a Deus é o irreverente, o contencioso, aquele que é insubmisso. Esses não temem ao Senhor, pois a sua carne está em alta, não é? Eles se estribam nos seus próprios entendimentos. Não, peraí, eu sei, eu tenho experiência de vida, não é? E a palavra do Senhor diz assim, não te estribas no teu próprio entendimento, amém? Achando que são espirituais e que também estão fazendo a vontade de Deus, desse modo, muitas vezes, esses irmãos estão se enganando a si mesmos. E eu queria começar a conversar sobre uma coisa que agora, que eu também não conhecia, fiquei conhecendo agora, estudando para trazer essa mensagem, que o temor do Senhor, que essa reverência, que esse respeito com sujeição, com submissão à palavra de Deus, à direção de Deus, é alguma coisa que nós precisamos aprender. Não é alguma coisa que é inerente ao homem. Ah não, eu recebi Jesus como meu Salvador, então agora eu temo a Deus. A Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que não é inerente ao homem o sujeitar-se, o submeter-se, não é? O homem quer é se rebelar, o homem quer é achar que tem ideias, aquela coisa toda, não é? É uma prática, o temor do Senhor é uma prática que deve ser desenvolvida pelos filhos de Deus, por aqueles que foram salvos por Jesus. Todos aqueles que querem viver uma vida santa e irrepreensível devem temer o Senhor, amém? E nós estamos entendendo e aprendendo sobre o temor do Senhor, para que a gente possa cultivar esse modo de vida que é exigido por Deus. Quero que você veja na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, logo que Deus tira o povo do Egito, passa o Mar Vermelho, começa a direcionar o povo para a terra prometida, veja o que o Senhor, a ordem que Deus dá. Deuteronômio 4, 10, a parte B do versículo. Reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viverem, e as ensinará a seus filhos. Então, o Senhor tirou o povo do Egito e falou assim, olha, o povo precisa aprender a temer a mim como deve ser, não é? A ter reverência, a ter submissão, sujeição, a crer em mim, sem ter qualquer tipo de dúvida ou questionamento, amém? E agora eu queria que você acompanhasse comigo uma sequência de alguns versículos que eu vou ler aqui, né, para ver como é que o temor do Senhor é importante na nossa vida. Em Provérbios 3:7, a palavra de Deus diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Por que a Bíblia diz isso? Porque quando nós somos sábios aos nossos próprios olhos, significa que nós não temos o temor do Senhor, porque a palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 1, diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber. Então quando nós não tememos a Deus, nós acabamos sendo sábios por nós mesmos, não é? E aí nada vai dar certo. Então a palavra de Deus diz, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e aparta-te do mal. Então nós devemos temer a Deus e nos afastar de tudo aquilo que é profano. Nós já lemos lá, sabemos que no livro de Hebreus, a palavra de Deus diz assim, sem santificação, sem agiasmos, ninguém verá Deus agir na nossa vida, na sua vida, amém? E o que é essa santificação? É o separar-se de tudo aquilo que é profano. Então a palavra de Deus diz assim, teme ao Senhor
e aparta-te do mal. Nós precisamos nos submeter a Deus, nos reverenciar, mas nós não podemos conviver com o mal, ficar perto de coisas que são profanas. A palavra de Deus diz assim: fugir da idolatria, fugir da prostituição, não é? E eu não sei se você já viu na televisão, não é? Tem até aqui no Brasil agora na Bandeirantes, no Canal 7 lá, mas tem muitas reportagens americanas, não é? Que filmam fugas de bandidos. Como é que o bandido foge? Passando por cima de todo mundo, passando farol vermelho, batendo, não é? Quem está fugindo, não é? Empreende toda a força que pode para que a pessoa não o alcance, não é? É essa atitude de um filho de Deus diante do mal, diante de qualquer coisa que tenha a aparência do mal. Nós não podemos ficar convivendo, acariciando o mal, porque isso vai atrapalhar no nosso temor do Senhor, amém? Vai atrapalhar que o temor do Senhor se manifeste nas nossas vidas. E aí, Provérbios 24, 21, a palavra do Senhor também diz assim: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. Então você deve se submeter a Deus e às autoridades por Deus constituídas, amém? E não te associes com os revoltosos, não é? O que são os revoltosos? São aqueles que estão, não é, fazendo parte da anarquia, aqueles que são insubmissos, aqueles que são invejosos, que são os revoltosos, que querem se rebelar contra as autoridades, contra a direção que Deus traz para o seu povo. E ainda em Provérbios 23, 17, a palavra do Senhor diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Sabe por quê? Porque nós lemos aqui agora há pouco que o temor do Senhor livra dos laços da morte, amém? Então nós não devemos ficar preocupados com o ímpio, com o fulano, com o ciclano. Não, mas o cara está prosperando, o cara está tendo, o cara faz e acontece e não tem nenhuma punição sobre a vida dele. Você deve cuidar da sua vida, porque o Senhor tem um memorial diante dele que está tudo anotado ali para ele galardoar a cada um dos seus filhos que o temem, amém? Se há um mandamento de Deus temê-lo todos os dias, e se Deus manda perseverar no temor todo dia, é porque isso é para o nosso bem, amém? Você está aqui para aprender alguma coisa que é para o seu bem, amém? Aliás, todos os mandamentos do Senhor são para o nosso bem, amém? Até quando Deus diz não ou espere, também é para o nosso bem, é para nós perseverarmos, para nos preservar, para nos guardar, para nos proteger e nos livrar de dores, de males, amém? Porque a palavra de Deus diz que todo caminho ao homem parece direito, mas ao cabo deles dá em caminhos de morte, amém? Então quando Deus disser pare, não, você ouça a voz de Deus e se submeta ao Senhor, amém? Sabendo que o Senhor tem e quer o melhor para a sua vida, amém? Falando sobre o temor do Senhor e sobre as pessoas que muitas vezes têm o coração endurecido, não é? A Bíblia diz que existem certos momentos na vida do crente que ele passa por provações e que nesses momentos, se ele não tiver o seu coração submetido no temor ao Senhor, ele pode se desviar dos seus caminhos. A palavra de Deus diz assim em Hebreus, no capítulo 3: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, o povo de Deus estava saindo do deserto, saiu do Egito e foi para o deserto, a caminho da terra prometida, e a Bíblia falou que eles foram tentados no deserto. O povo de Deus chegou lá, não tinha água, não tinha comida, não é? Começaram a murmurar contra Moisés, não é? Moisés nos tirou do Egito, será que não tinha lá sepultura suficiente para a gente ser enterrado lá? Nos trouxe aqui para morrer nesse local, e começaram a murmurar, a reclamar de Moisés, e a Bíblia diz que eles provocaram a Deus, não é? Não endureçais vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, quando nós tememos a Deus e passamos por um deserto, por uma provação, por uma tentação, nós vamos nos submeter a Deus dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas, e eu creio em Ti a despeito de qualquer outra notícia que venha contrária à minha vida, amém? E não foi assim que aconteceu com o povo de Deus, amém? Eles endureceram o coração e provocaram a Deus, diz o Senhor. Veja o que diz no versículo 12 e 13: tenha cuidado, irmão, que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Quando nós não tememos a Deus, nós abrimos brecha para a incredulidade, porque Deus havia prometido que ia tirar o povo do Egito. Deus levantou Moisés, fez 10 milagres maravilhosos, tirou o povo, abriu o mar, matou todos os inimigos,
levou só o povo para o deserto, para caminho da terra prometida, e o povo não acreditou. O povo duvidou da direção de Deus através de Moisés, não é? O povo não temeu a Deus, o povo começou a murmurar contra Deus, não é? E a palavra de Deus diz assim, olha, tenha cuidado para que jamais aconteça haver em qualquer de vós. Deus ama a cada um dos seus filhos, e Ele não quer que nenhum dos seus filhos tenha esse perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? Então, o que Deus está nos fazendo conosco aqui nessa noite, é nos exortando, dizendo assim, olha, nós precisamos aprender a desenvolver o temor do Senhor das nossas vidas. Não só quando nós estamos aqui reunidos, mas em todo e qualquer lugar em que nós estivermos. Amém? Agora, nós falamos aqui da desobediência. Agora, quando Deus vê um filho obedecer, quando Deus vê um filho se submeter à sua palavra, quando Deus vê um filho honrar a sua palavra, temer diante do Senhor, tremer diante do Senhor, ser zeloso, não é? Andar em santidade, Deus honra esse filho. E é o que Deus quer fazer com as nossas vidas. Deus está nos ensinando o seu temor, porque Ele quer manifestar. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão aqueles que creem. E Deus quer manifestar esses sinais na vida de cada um de nós. Amém? Por isso é que Deus tem esse zelo, esse cuidado, nos ensinando que nós precisamos aprender a perseverar no temor do Senhor. É por isso que Ele diz que quem teme ao Senhor tem um memorial escrito diante dele. Nós vamos ver aquele versículo que nós lemos no início, Malaquias 3,16. Obrigado. Diz assim, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante de Deus para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amém? Então, nesse capítulo 3 de Malaquias, o Senhor falava contra o povo de Israel, contra o roubo que havia, não é? Nas coisas de Deus, contra a arrogância do povo de Deus diante do Senhor, porque os nossos irmãos judeus estavam debaixo de um espírito de rebeldia, não é? Eles acabaram de ver um monte de milagres e já começaram a colocar a boquinha deles para funcionar contra Deus, começaram a murmurar, não é? Então, o que eles faziam? Eles faziam as coisas para Deus de qualquer jeito. E a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Amém? Nós não devemos quando nós vimos a casa de Deus a cada dia, o Senhor requer de nós que a gente venha até o seu santuário para prestar o nosso culto racional. Amém? Você não vem aqui para ver uma pregação, para ver a música, vamos ver o que vai acontecer hoje. Você vem à casa de Deus para adorar a Deus. Amém? Para prestar o seu culto racional. E isso já está na palavra, tudo isso nós sabemos, mas muitas vezes assim, nós acabamos nos deixando, nos perdendo, não é? Por tantos motivos, não é? Acabamos nos desligando um pouco do Senhor, das coisas de Deus, e a gente vem à casa do Senhor sem o propósito, sem ser para cumprir o propósito para o qual Deus nos chama, amém? Então, o povo de Deus fazia as coisas de qualquer jeito, estava displicente, apenas marcando pontos, só estava ali fazendo as coisas de Deus, porque tem que fazer sacrifício, vamos fazer sacrifício, só fazendo as coisas meio que por obrigação, amém? Eles levavam para fazer os sacrifícios animais defeituosos. Deus não vai ver, imagina nessa multidão toda aqui, o que adianta que meu cordeirinho está com a perna quebrada, melhor eu dar aqui do que deixar lá no meu rebanho, eu vou perder, Deus vai perder, né? Traz aqui desse jeito mesmo. E era assim que o povo de Deus tratava com a obra de Deus, com as coisas de Deus. A Bíblia diz que eles falavam palavras duras contra Deus, que eles questionavam a Deus e o seu direcionamento, não é? Você se lembra o que aconteceu com Miriam, não é? Dizendo assim, Deus fala com Moisés, Deus fala comigo também. E imediatamente Miriam ficou leprosa. Não é? Deus falava com Miriam, Miriam era uma abençoada, só que Miriam não se submeteu a Deus. Quem está dirigindo é Moisés, não é? Então nós devemos nos submeter àquilo que Deus coloca para as nossas vidas, amém? Então eles questionavam a Deus, o seu direcionamento, diziam que o Senhor, veja que triste, eles diziam que Deus não fazia diferença entre o povo de Deus e os ímpios, que Deus tratava todo mundo da mesma forma, e dizia também que Deus demorava para fazer justiça. Senhor, o Senhor não está vendo nossos inimigos, o Senhor vai continuar aí até quando? Nós vamos ter que esperar o Senhor fazer justiça, não é? E para que a gente veja tudo isso, não é? Quero ler Malaquias 2, um versículo, e Malaquias 3, um outro versículo. Malaquias 2, 17, a
palavra diz assim: enfadais o Senhor. Deixava o Senhor zangado, deixava um Deus de uma maneira desagradável, não é? Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Não é? Quando o crente não está em íntima comunhão com Deus, e ouve uma mensagem de exortação, ele fala assim: pastor está pregando não sei para quem, porque estou aqui sempre, ouço a palavra, venho em todo culto, não falta nenhum culto, dou oferta, dou dízimo, não é? Eu canto, eu bato palmas, não é? E muitas vezes a gente não está lá com inteireza de coração diante de Deus, amém? Então ele diz assim: em que o enfadamos? Aí o Senhor responde: nisso que pensais. Olha o que o povo pensava: qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. Quer dizer, dizendo que Deus não olhava, tanto faz se o cara era bom, se o cara era mau, se o cara era fiel, se o cara era infiel. O povo comentava entre eles isso. É um comentário, né? No meio da igreja. A bispa falou aquilo, mas imagina, que pelo amor de Deus, né? A bispa também, né? O pastor também, né? O que é isso, né? Então o pessoal comentava no meio da igreja, né? Olha, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos de Deus. Às vezes um irmão olha para outro e fala assim: pô, não é possível que esse irmão não se manque. Será que Deus também não vai fazer nada com a vida dele aqui na igreja, né? O irmão está aqui fazendo uma coisa de errado, o irmão está dando mau testemunho, será que Deus não vai fazer nada, né? Às vezes a gente fica questionando a Deus, né? Como se Deus não estivesse vendo todas as coisas, amém? E diz assim, né? Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. E ainda falava que Deus se agradava do ímpio, ao invés de se agradar do outro. Às vezes você olha alguém e você vê algum mau testemunho na vida da pessoa, mas a pessoa está bem financeiramente, a pessoa comprou carro novo, a pessoa comprou casa nova, e você fala assim: não é possível, o cara, eu vi que o cara pisou na bola, e como é que Deus não faz nada? Irmãos, Deus trata com cada um de nós individualmente, amém? Cuide de ti mesmo e da doutrina de Cristo, amém? Glória a Deus, amém? Aleluia. E o povo ainda dizia: onde está o Deus do juízo? Quer dizer, queria que Deus executasse o juízo. Deus, passa na navalha todo mundo, manda todo mundo para a forca, para a guilhotina, né? Eu quero é ver justiça, né? E a palavra de Deus diz uma coisa: que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então nós devemos, a Bíblia diz que nós podemos nos irar, mas não pecar contra Deus, amém? Porque Deus é o reto e justo juiz. E a bispa já pregou muitas vezes aqui, quando nós pedimos Deus faz justiça primeiramente na nossa vida, nos acerta, e depois vai tratar lá com o abençoado para quem você pede justiça. Por isso tome cuidado, amém? Quando você, não, Deus faz, né? Se você estiver 100% diante de Deus, amém. Fala: Senhor, né, trata lá daquela situação, toma nas suas mãos, o Senhor é o reto juiz. Mas não fique acusando a ninguém, amém? E em Malaquias 3,13, a palavra diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Muitas vezes o povo murmurava e nem se dava conta de que estava entristecendo o coração de Deus, não é? Quando o povo questionava a direção de Deus através de Moisés, quando o povo reclamava que não tinha comida, não é? Quando o povo reclamava que não tinha água, não é? Muitas vezes o povo, não é, reclama por muitas coisas sem razão. E a palavra de Deus diz, não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é? Então cada um de nós deve examinar a si mesmo, para que nós não acusemos a Deus de nenhuma falta, de que nós mesmos muitas vezes somos os responsáveis. Você sabe, e eu vou só reforçar aqui, não é? Que Deus ouve todas as palavras que nós proferimos, amém? As boas, as más. Por isso, os que temem ao Senhor têm cuidado com as suas palavras, amém? Assim aconteceu nesse mesmo contexto, que os que temiam ao Senhor, não é, falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Quando o Senhor diz que ouve o que aqueles que o temem falavam, não é? Ele atentava no que eles falavam. Isso significa que nem todos os que estavam ali naquele contexto, porque nós estávamos lendo Malaquias, onde o pessoal murmurou de Deus, onde o pessoal reclamou de Deus, onde o pessoal dizia que Deus considerava o ímpio igual ao justo, onde Deus gostava mais do ímpio do que do justo. Mas no meio dessas pessoas, nem todos estavam com esse mesmo espírito, nem todos estavam com esse mesmo sentimento. E aí no Malaquias 3,16, não é? Aqueles que temiam o Senhor falavam uns aos outros e o Senhor atentava. Então significa que nem todos tinham apostatado da fé, nem todos falaram contra Deus, não é? Que se lembrava da lealdade desses poucos para com Ele.
Deus sempre se lembra dos leais e dos fiéis. Amém? Deus sempre está olhando a vida de cada um dos seus filhos. No Salmo 101:6, a palavra do Senhor diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Amém? E a palavra do Senhor também diz que o fiel será acumulado de bênçãos. Os fiéis, na verdade, são os tementes a Deus. E os tementes a Deus, nós vimos que tem um memorial diante de Deus. E eu quero colocar um quadrinho aí, dizendo o que é esse memorial. Nós temos aí? Não temos? Não temos. Não apareceu porque nós não temos. Então eu vou dizer para os irmãos, O que é um memorial? É aquilo que traz a memória, que traz a lembrança, é um registro diante de Deus, um livro de lembranças, um livro de recordações, porque a palavra de Deus diz que além desse, a palavra de Deus diz que existem vários livros nos céus que serão abertos, são os livros das recompensas. Então tem livros que nós vamos dar conta de tudo que nós fizermos, de bom ou de mal, mediante o nosso corpo, através do nosso corpo. E também tem um livro onde existem os memoriais de Deus, onde o Senhor atenta e ouve o que falam aqueles que temem ao Senhor. Amém? Então este é o memorial do qual fala o versículo 16 do capítulo 3. Um memorial diante de Deus significa que Deus guarda na sua própria memória aquilo que aqueles que o temem estavam conversando e falando, e isso faz uma diferença enorme na vida do crente aqui na terra e vai fazer também no porvir. Amém? Porque a palavra de Deus diz que em Malaquias 3,17, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, aqueles que são tementes a Deus, aqueles que são obedientes, que são submissos, a palavra de Deus diz que quando chega o dia da adversidade, quando chega o dia da calamidade, o Senhor tem essas pessoas como um particular tesouro. Amém? E vai poupá-los como um homem poupa a seus filhos. A palavra de Deus diz que o Senhor poupa aqueles que são tementes a eles. Amém? A Bíblia diz assim que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livram. E no Salmo 33, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Então, Deus está com os olhos. Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus está em todo lugar, o Espírito Santo de Deus é um com o nosso espírito, mas Deus tem um cuidado especial, porque a Bíblia diz assim que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Amém? Então aqueles que são tementes a Deus, Deus tem um cuidado especial com essas vidas, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então veja, a pessoa não espera na sua misericórdia para depois temer a Deus. A pessoa é temente e por isso ela pode esperar na misericórdia do Senhor. Para quê? Versículo 19: para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Amém? Então aqui, só para a gente esclarecer, não está falando de morte, de perdição, de ir para o inferno. Está falando assim que os tementes a Deus estão ali debaixo dos olhos do Senhor, que estão esperando na misericórdia do Senhor. E essa misericórdia vai livrar a sua alma da morte no tempo de fome, no tempo de angústia, vai conservar as suas vidas. Amém? E eu quero te dizer uma coisa, quem apenas espera pelas misericórdias do Senhor, sem temer a Deus, vai sofrer dano. Amém? Sofrerá morte na sua alma, nos seus sonhos, nos seus projetos, porque a Bíblia diz assim, que os olhos do Senhor estão colocados naqueles que o temem, e esses podem esperar a sua misericórdia. Agora a pessoa não teme a Deus, a pessoa vive a vida do jeito que ela quer, do jeito que ela acha. Não, eu venho aqui, como eu já falei, eu venho à igreja, eu venho quinta, eu venho domingo, eu dou oferta, eu dou dízimo, eu canto, eu bato palma, e acha que está tudo perfeito. Se ela não aprender o temor do Senhor, não está valendo nada. E muitas vezes a pessoa fica esperando a misericórdia. Acontece alguma coisa, oh Deus, tem misericórdia, Senhor, ouve a minha oração, Senhor, eu preciso de Ti, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra. Mas a pessoa não é temente a Deus, Deus está impossibilitado de agir de uma forma maravilhosa sobre essa vida. Amém? Porque Deus não se contradiz. Amém? Senão, Deus estaria tratando da mesma forma o fiel com aquele que é desleixado com a sua palavra. E Deus não é assim. Amém?
Então, nós temos que temer a Deus e esperar nas suas misericórdias. E tem uma coisa que é, para corroborar com isso que eu estou falando, né, que a pessoa que não é temente vai sofrer dano, vai passar por coisas que não precisaria passar, né? A Bíblia diz que, né, se nós formos fiéis ao Senhor, nós seremos livres de todo e qualquer tipo de tribulação, todo e qualquer tipo de mal. Mas se nós não somos fiéis, né, o Senhor não consegue dar tudo aquilo que Ele nos deixou como herança, não consegue manifestar tudo aquilo que Ele deixou como herança para as nossas vidas. Em Provérbios 22:3, a palavra diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante dele e sofrem a pena. Então, o prudente é um filho de Deus prudente, e o simples é um filho de Deus que não tem sabedoria, que é simples. E a palavra de Deus é clara: o prudente, ele vê o mal, se esconde e o mal não o alcança, não é? Os simples, eles passam adiante e acabam sofrendo o que aquele mal podia causar na vida de outras pessoas. Mas por quê? Deus não é bom? Deus faz acepção entre os seus? De jeito nenhum. Então nós vemos que o prudente vê o mal e se esconde, o simples passa e acaba pagando o pato. Amém? Veja Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, o temor do Senhor, quem teme a Deus, né, pode ser sábio. Quem não teme a Deus não pode ser sábio. Então, para ser sábio, é preciso temer a Deus. Veja Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria habita com a prudência. O prudente vê o mal e se desvia, e os simples passam e sofrem a pena. Amém? Então, nós precisamos temer a Deus para ser sábios, para ser prudentes, para evitar que o mal venha sobre as nossas vidas e cause algum dano. Amém? Porque os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, e esses esperam nas suas misericórdias, e o Senhor os livra. Amém? Provérbios 1:5, a palavra diz assim: ouça o sábio, né, aquele que tem o temor do Senhor e que virou sábio, e cresça em prudência, e evite males em sua vida, porque o prudente vê o mal e se esconde, e o instruído adquira habilidade. E agora em Provérbios 8:5, olha o que Deus está falando com aqueles que não estão atentando para o temor do Senhor. Entendei aos simples a prudência, e vós, honestos, vós que não têm sabedoria, vós que não têm sabedoria, que não têm desconhecimento, entendei a sabedoria. Então, o Senhor não está falando aqui de salvos e não salvos. O Senhor está falando aqui do seu povo, daqueles que são sábios, por temerem a Deus, por guardarem a palavra do Senhor, e por aqueles que acham que podem levar as suas vidas de qualquer forma. Amém? E o Senhor diz: entendei aos simples a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Para quem teme o nome do Senhor, vai ter alegria, vai ter liberdade, vai ter a possibilidade de conquistar muitas coisas, amém? E a palavra do Senhor é clara. E aí, em Lucas 1:50, a palavra do Senhor também diz assim: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Deus é misericordioso para com todos os seus filhos. Já usou de misericórdia para conosco, nos salvando. Só que a palavra do Senhor diz assim: não importa quem quer, não importa quem corre, mas do Senhor usar a sua misericórdia. E o Senhor usa a sua misericórdia como? A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Sobre aqueles que não temem, eles acabam sendo simples, passando e sofrendo dano. E o Senhor quer nessa noite que nós não sejamos mais simples. O Senhor quer que sejamos sábios. O Senhor quer que sejamos aplicados no temor do Senhor. Amém? Na reverência a Deus, no cuidado com a sua palavra, no cuidado com a nossa vida espiritual, no cuidado com a nossa vida na casa de Deus, no cuidado com a nossa boca, naquilo que sai da nossa boca. Amém? Para que nós possamos falar coisas que agradem a Deus, e o Senhor lá do céu para, atenta e ouve e escreve um memorial diante dele, para que você tenha crédito diante de Deus quando for necessário. Amém? O memorial que existe diante de Deus vai trazer a manifestação do nosso galardão. Todos nós, não é? Estamos aqui correndo, diz a palavra de Deus, para que a gente ganhe o prêmio. A palavra de Deus diz assim que todos os que correm, apenas um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então todos nós podemos ganhar o primeiro lugar em Deus.
Todos nós podemos ter o melhor galardão na nossa vida. Nós devemos apenas correr de forma que nós possamos alcançá-lo. E a palavra de Deus está nos ensinando isso nessa noite. Amém? Apocalipse 11, 18. A palavra do nosso Deus diz assim: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Então, nesse trecho de Apocalipse aqui, o Senhor está dizendo assim: olha, vai ter galardão para quem é do Senhor, para os santos, para os profetas, para aqueles que temem a Deus, e o Senhor vai destruir os ímpios. Amém? Aqui, a Bíblia trata de dois aspectos do juízo, né? Conforme nós já estudamos na quinta-feira da semana passada. O juízo sobre os ímpios, que é para condenação, que não passa pelas nossas vidas, amém? E o juízo para galardoar, para presentear, para coroar os seus servos, os profetas, os santos e os que temem o seu nome. Só que tem uma coisa, né? O galardão que Deus tem preparado, que Deus quer dar para os seus filhos, não é para todos os filhos de Deus indistintamente, amém? Porque se Deus desse galardão para todo mundo indistintamente, pessoal, vamos para casa, vamos dormir, vamos descansar, porque está tudo garantido, amém? A palavra de Deus diz que nós vamos receber segundo o bem ou mal que nós tivermos feito mediante o corpo. E como é que nós podemos ver isso na palavra de Deus? Você sabe que tudo que nós fazemos aqui é provado por Deus. Se o que nós fazemos é provado e permanece, nós recebemos galardão. Se o que nós fazemos for reprovado, né, a palavra de Deus mesmo diz, a bispa disse domingo passado: não reproveis, não desmaieis quando por ele és reprovado. Então muitas vezes nós somos reprovados diante de Deus. Reprovados não significa assim: você vai para o inferno, perdeu a salvação. Não, você foi reprovado. Você tinha que fazer uma coisa, chegou no final, Deus foi te provar: olha, você não passou, você não fez aquilo que eu ensinei durante tanto tempo lá através do altar da igreja. Então a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós fazemos é provado. E veja isso em 1 Coríntios 3, 14 e 15. Né? Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, tudo que nós edificamos, né, vai ser provado. Se permanecer, nós vamos receber galardão. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Né? Nós vimos agora há pouco que o Senhor livra os tementes, não é? E que livra a sua alma da morte. Se a pessoa não é temente, a sua alma, não é? O que é a sua alma? A sua vida, não é? A sua vida aqui nessa terra pode ter mortes. Você pode ter mortes de sonhos, mortes de projetos, pessoas têm mortes de casamento, pessoas têm mortes profissionais, não é? Pessoas têm mortes de sonhos, não é? Então o Senhor está nos ensinando de que nós temos que edificar a nossa vida de uma maneira tal, com temor e tremor diante do Senhor, para que a gente receba aquilo que Ele tem preparado, amém? E Deus quer dar o melhor para as nossas vidas. Em toda a palavra de Deus, o Senhor tem o melhor para nos dar. A palavra de Deus diz que o Senhor faz todas as coisas para o nosso aprazimento. A palavra do Senhor diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. A palavra do Senhor diz assim: vos colocarei por cabeça e não por cauda, estarei sempre por cima e nunca por baixo. Deus só tem o melhor para as nossas vidas, amém? A Bíblia diz que o Senhor se compraz, que Ele tem prazer na prosperidade na vida dos seus filhos. Nós só precisamos alinhar a nossa vida. É simples, amém? É só falar: sim, Senhor, eu vou te obedecer, eu vou te temer, eu vou cuidar da minha boca, eu vou cuidar da tua doutrina, eu não vou cuidar da vida do meu irmão, não é? Eu vou ser fiel a ti, a tua palavra, eu vou procurar meditar na tua palavra de dia e de noite, para que ela possa produzir tudo isso que a palavra de Deus diz que ela pode fazer, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, amém? Então, para galardão é que existe um memorial, não é, diante do Senhor, e que o profeta Daniel chama de livros. Vamos ver lá em Daniel 7:10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então existem vários livros que serão abertos diante de Deus, não é? E o que está escrito nesses livros, nesse memorial que Deus tem diante de si, não é? Veja lá em 2 Coríntios 5:10, o que vai estar escrito nesses livros. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, tudo aquilo que nós fizermos tem uma recompensa
ou não diante de Deus. Se fizermos o bem, temos uma recompensa para o bem. Se fizermos o mal, vamos deixar de desfrutar do melhor dessa terra. Não é que Deus vai nos castigar, não é? É que Deus não pode se contradizer. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus tem o melhor para as nossas vidas, não é? E Ele faz diferenciação entre quem o serve e quem não serve, entre quem é fiel e quem não é infiel, e quem é infiel ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então Deus não vai te mandar para o inferno, Deus não vai tirar a sua salvação, Deus não vai mandar cair um raio na sua cabeça. Só que a palavra é clara, né? Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Amém? Quero dizer uma coisa, amados, que vale a pena você temer a Deus. Vale a pena você ser diferente por obedecer a palavra de Deus. Você às vezes ser taxado de crente fanático, sei lá o que. Não, mas não é possível que tem que ser assim, não é? Vale a pena estar debaixo do governo de Deus. Vale a pena aceitar os princípios de autoridade que Deus coloca, se submeter. Vale a pena muitas vezes ter que engolir sapos, não é? Vale a pena o que a palavra de Deus diz. Por que você não sofre o dano? Né? Às vezes um irmão faz alguma coisa contra outro irmão e o cara já quer descontar, já quer justiça, já quer juízo, não é? A palavra de Deus diz assim: por que você não sofre o dano? Por que você não ama o seu irmão? E deixa que eu cuido dele e eu vou cuidar de você também. Vale a pena, irmãos, subjugar a carne, não é? E não permitir a soberba no coração, nem sentimento faccioso de divisão. Vale a pena reverenciar, adorar, temer a esse Deus. Amém? Ele nos conhece, Ele nos vê, Ele sabe, Deus verdadeiramente sabe o que sente o nosso coração, não é? Ele sabe o quanto tememos e como é que nós somos em secreto para com Deus, não é? O salmista diz assim: sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho errado e me guia pela vereda da vida eterna, não é? Essa é a oração que nós precisamos fazer, porque a Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então, nós precisamos fazer essa oração constantemente. Por mais que nós achemos que estamos... Fala: Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim alguma coisa que não te agrada e me guia pelo caminho correto para que eu possa temer a Ti e Te agradar, não é? Eu oro a Deus sempre dizendo: Senhor, eu quero ser, Pai, como foi Abraão, que o Senhor chamou Abraão de teu amigo. Eu quero ser como Davi, né? Que a Bíblia diz que Davi era segundo o coração do Senhor, né? Eu quero ser como foi Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, né? Eu oro a Deus e eu falo: Senhor, me dá a capacidade, não é? A doçura que tem aqui o diácono David para dirigir louvor, a diaconisa Regina, a pastora Vera no falar, a pastora Jaqueline no ministrar. Pai, me dá essa capacidade para que eu possa ser usado por Ti como eu vejo seus filhos usando. É assim que o Senhor, não é, que sonda os nossos corações, quer que nós sejamos diante dEle. Amém? Jeremias 12:3 diz assim, Jeremias 12:3: mas Tu, ó Senhor, me conheces, Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Então Deus prova a cada um de nós, amém? E se nós tivermos essa sinceridade, a palavra de Deus diz que a um coração contrito Deus não despreza, amém? A recompensa dos tementes vem do Senhor, e Ele se recorda de cada uma de nossas obras para nos recompensar, de cada oração, de cada pureza de coração que de cada vez que nós somos puros de coração e nos apresentamos diante dEle, amém? Que você, não é, tenha cuidado para que o temor do Senhor não se afaste do seu coração e você venha, é grave isso, e você venha a perder o que você já talvez tenha conseguido até agora. Nossa, a gente pode perder o que a gente já conseguiu. A palavra de Deus diz isso, que às vezes a gente já conseguiu um monte de coisa, a gente dá aquela, né, aquela acomodada, aquela zona de conforto, acho que está bom, não é? Veja o que a palavra de Deus diz em 2 João, no versículo 8. Acautelai-vos, então tome cuidado, seja cuidadoso, seja diligente, seja sóbrio. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Não é? Com certeza a sua vida com Deus é uma batalha, é uma luta, é um subjugar da carne, não é? E você já adquiriu muitas coisas, amém? Que já foram manifestadas aqui, que estão para se manifestar aqui, que você tem para a vida eterna. E a palavra do Senhor diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes completo galardão. O Senhor quer que a gente receba completo galardão. E Ele só está dizendo assim: olha, tome cuidado, fique atento, não desplugue, não desligue, amém?
Nós temos, diz a palavra, que nós temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, a gente alcance a promessa. Amém? Então a gente, todos nós, temos necessidade de perseverar. Perseverar não, eu persevero uma semana. Perseverar é todo dia, toda hora, na palavra do Senhor, em tudo aquilo que nós temos aprendido, em tudo aquilo a que o Espírito Santo de Deus nos guia. Amém? E nós sabemos que os tementes a Deus não se cansam de fazer o bem. Amém? Em Gálatas 6:9 a palavra diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então é exatamente o que eu li. Nós temos que tomar cuidado para não perder o que já conquistamos. Como é que nós vamos não perder? Como é que nós vamos manter aquilo que nós já conquistamos? Perseverando, não nos cansando de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se nós não desfalecermos. Então nós não podemos nos desfalecer. Por isso é que nós temos que nos exortar um ao outro. Nós lemos aqui agora há pouco, né? No dia que se chama hoje, nós temos que uns aos outros nos exortarmos às boas obras, né? Nos fortalecermos no Senhor, porque aquele que fez a promessa é fiel em nossas vidas. Amém? O crente, não é, que não está temendo a Deus, não é, que acaba entrando pelo caminho da rebeldia, que acaba tendo inveja, que acaba tendo sentimentos de divisão, de facção, não é? Por não ter o temor de Deus constante na sua vida, ele é facilmente manipulado. Então o crente que não teme a Deus, uma hora ele está aqui, uma hora ele está lá, uma hora ele fica um tempo fora, outra hora ele volta, porque ele não está firmado na rocha. E a palavra de Deus diz assim, olha, em Efésios 5 e em Colossenses 2, Efésios 5 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Então, às vezes a pessoa não está firmada no Senhor. As pessoas vêm com palavras vãs. Não, olha, nós temos aqui uma outra coisa melhor. Não, ó, a graça é a graça, mas aqui também Deus fala conosco. E a pessoa é levada por ventos de doutrina, né, por ensinos de homens, e a pessoa acaba se desviando do melhor dessa terra. Eu não sei se você sabe, eu acho que você sabe, mas para te lembrar, Deus, Ele nos revelou a cada um de nós aqui que já conheceu o que é a graça de Deus, não é? Você sabe que há um só Deus, você sabe que você foi predestinado por Deus, você sabe que Deus o criou desde antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que isso eram mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos e que aprove a Deus nos revelar. Você imagina que privilégio nós temos? E a palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito será requerido. E nós temos que ter esse zelo para com a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Colossenses 2:4, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então a pessoa vem com aquela conversa toda, não, mas vamos ali, não. Cuidado, irmãos, cuidado para que ninguém engane e que você perca aquilo que você já conquistou até agora com tanto esforço, amém, diante do Senhor. Essa doutrina do temor do Senhor nos ensina que o temor de Deus é pessoal e é intransferível. Não adianta, não, meu pai ora, minha mãe ora, não, não, cada um de nós tem a nossa vida e vai dar conta diante de Deus, amém? Com base no temor a Deus, ou na falta dele em nossas vidas, é que nós fazemos o que fazemos e vivemos como vivemos, né? Tanto é que a palavra de Deus diz assim no livro de Jeremias: queixe-se cada um das suas próprias faltas. Nós podemos até reclamar de alguma coisa, das nossas próprias faltas, dos nossos próprios erros, das próprias vezes que nós deixamos de obedecer a palavra de Deus. É a única coisa que nós podemos nos queixar ou reclamar de nós mesmos, amém? Então, a doutrina do temor é pessoal, é intransferível, não é? E com base no nosso temor a Deus, ou na falta dele, é que nós vivemos aquilo que Deus tem preparado para nós. E tudo que fazemos e a forma como vivemos diante de Deus e diante dos homens, vai trazer recompensa para cada um de nós, para cada um de vocês, para a minha vida também. Por isso o Senhor Jesus nos adverte em Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo a injustiça. Então isso não tem parte conosco, não é? Porque nós somos justos. E aí a Bíblia diz assim: continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. É isso que Deus espera de cada um de nós. A continuidade na santificação, no temor, na prática da justiça. Versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus tem maravilhas, Deus tem mais, Deus tem surpresas para as nossas vidas. Se você está plantando certo, se você está sendo temente a Deus, abra-se para surpresas que Deus tem preparado para a sua vida neste ano ainda, amém?
O temor do Senhor é alguma coisa tão séria que aqueles que o temem têm verdadeiramente diante de Deus um memorial escrito. E são preservados, são honrados, serão e são galardoados e tidos como exemplos na obra de Deus. E nós, não é? O que eu tenho feito? O que você tem feito, não é? Por fé, temendo a Deus, não é? Você pode fazer uma breve análise da sua vida aí, uma breve retrospectiva, né? Tem alguma coisa que o Senhor está falando ao seu coração que você pode fazer de uma forma mais digna do seu Deus? Amém? Eu tenho certeza absoluta, em nome de Jesus, que o Senhor está trazendo essa mensagem nessa noite, porque ainda há tempo para que possamos deixar um memorial diante de Deus que nos traga galardão em vida e para a vida eterna. Amém? Se Deus nos traz a sua palavra, não é para nos colocar com medo, não é para nos acuar, não é para nos condenar. Se Deus está nos trazendo essa palavra, é para dizer assim: olha, existe um memorial diante de mim, e se você não tem um memorial legal ali diante de mim, tem tempo ainda de você ter uma vida que produza frutos, da qual eu me agrade, e eu possa fazer um memorial diante de mim, e eu possa galardoá-lo em vida, e eu possa exercitar a minha misericórdia e o meu salvamento em situações pelas quais você venha a passar nessa terra. Amém? Eu quero terminar com um versículo que diz assim, Eclesiastes 8:11. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias dele se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem ao Senhor. Bem vai suceder sobre a sua vida, porque eu sei que você teme ao Senhor, eu sei que você está aqui nessa noite, querendo se acertar, querendo alinhar o seu caminho, ouvindo a palavra da verdade, e eu sei que essa palavra é viva e eficaz, e tem poder para agir sobre a sua vida, amém? Tema a Deus, e com certeza você será bem sucedido, amém? Porque eu sei com certeza que bem sucede aos que temem ao Senhor. Assim seja, porque assim disse o Senhor nosso Deus nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar o nosso culto. São 10h01. Amém? Nós vamos orar ao Senhor agora. E quem puder ficar conosco, louve ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, nosso Deus, Deus santo, Deus bondoso, quero te agradecer por essa noite, Pai, porque tu trouxeste o teu povo aqui nesta noite, Pai, para crescer nesta graça, Jesus, do teu temor, Pai, de andar em retidão diante de ti, Pai, de andar em obediência, em submissão, em sujeição à tua palavra, Pai. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas, Pai. O Senhor já nos tem dado o melhor, Pai. O Senhor nos libertou das trevas, Pai. O Senhor nos deu esse entendimento, Pai. Nós sabemos que agora o diabo não nos toca. Nós sabemos que nós estamos nas tuas mãos e ninguém pode nos arrebatar dela, Pai. Nós sabemos, Senhor, que nós somos salvos, que nós temos a vida eterna, que nós passamos da morte para a vida, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós sabemos, Pai, que pelas tuas pisaduras fomos sarados, Pai. Obrigado porque nós sabemos que os teus anjos se acampam ao nosso redor, Pai. Ministram em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, Pai. Executam as tuas ordens em nosso favor, Pai. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por tantos benefícios, Pai. E obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos trazido a um local como esse, Senhor. Por essa palavra bendita, Pai. Eu te agradeço, Jesus, pela vida dos bispos, Pai, que tem se dedicado de uma forma maravilhosa, exemplar, Pai, que glorificam o teu nome, Senhor. Enquanto a tua palavra diz, Senhor, que por causa de alguns, o nome de Deus tem sido blasfemado, Senhor, por causa da vida dos bispos, dos oficiais dessa igreja, das ovelhas que tu tens colocado neste local, Pai, o teu nome tem sido glorificado, Senhor. Nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor, de poder participar desta igreja, Senhor, que nós possamos com temor e tremor andar diante de ti, Pai, para que nós possamos ser operosos praticantes da tua palavra, Senhor, e venhamos a te agradar, a te honrar, Senhor. Que o Senhor olhe para nós, Pai, que os seus olhos, como diz a tua palavra, estão sobre aqueles que o temem, Pai. Que os seus olhos estejam sobre cada um dos teus filhos, Pai, nos ensinando, Senhor Deus. A tua palavra diz que o Espírito da verdade, Pai, estaria conosco para sempre, Pai, e nos ensinaria a guardar todas as coisas que nós temos ouvido de ti, Pai. O teu Espírito Santo já guardou, Pai, já
registrou tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor falou conosco nessa noite, Pai. Que nós possamos, como filhos obedientes, Pai, colocarmos em prática a Tua palavra, nos submetermos, Senhor Deus, tendo a humildade, Pai, de reconhecer onde erramos, com quem erramos, em que situação erramos, Pai, para que nós possamos, Senhor, alinhar a nossa vida à Tua palavra, Pai. E eu sei, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem preparado, o Teu galardão, Pai, os ímpios podem fazer 100 vezes coisas más, podem ter vida longa, Senhor, mas bem-sucedidos serão, Senhor, aqueles que Te temem, Pai. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. E eu declaro, Jesus, que a graça seja com todos aqueles, Pai, como diz a Tua palavra, que Te amam sinceramente, Pai, no Teu santo nome, Jesus. Vá em paz, tenha uma semana de vitória, tenha certeza que o Senhor já ouviu a tua oração, que Ele está cuidando de você, dos seus problemas, das suas necessidades, dos seus queridos, porque esse Deus é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Obrigado por isso, Pai, no Teu santo nome, Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Vamos louvar a Deus. Se você precisar sair, está dispensado, amém. Glória a Deus, aleluia. Toda alegria, com temor, reverência ao Senhor, cresceremos em nome de Jesus. Crescerei sobremaneira, transbordarei por todo lado, vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Crescerei sobremaneira, novo ciclo começou, se efetuará como Deus determinou. Crescerei sobremaneira, explodarei por todo lado, vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Crescerei sobremaneira, novo ciclo começou, se efetuará como Deus determinou. Jurou o Senhor dos exércitos, como vencer se fará. Deus já garantiu que os sonhos antigos vai realizar. Receba! De agora em diante são coisas tão grandes que vão suceder. Eu creio que tudo é possível, ninguém poderá me deter. Crescerei sobremaneira, explodarei por todo lado, vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Crescerei sobremaneira, novo ciclo começou, se efetuará como Deus determinou. Jurou o Senhor dos exércitos, como pensei se fará. Deus já garantiu que os sonhos antigos vai realizar. De agora em diante são coisas tão grandes que vão suceder. Eu creio que tudo é possível, ninguém poderá me deter. Crescerei sobremaneira, transbordarei por todo lado, vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Crescerei sobremaneira, novo ciclo começou, se efetuará como Deus determinou. Muito excessivamente. Receba o melhor de Deus. Extraordinariamente. Olha, igreja, como será? Receba! Sobremodo. Elevadamente. Quem recebe com alegria. Sobremaneira, transbordarei por todo lado, vencerei a vida inteira, porque sou abençoado. Crescerei sobremaneira, novo ciclo começou, se efetuará como Deus determinou. Crescerei sobremaneira, transbordarei por todo lado, vencerei
Aleluia. Tudo será conforme o nosso Deus determinou, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém? Vire para quem está do seu lado. Amém. Vire para quem está do seu lado e diga assim: os tementes serão bem-sucedidos. Amém? E os nossos visitantes dessa noite, por favor, dirijam-se à nossa sala de oração, e os pastores irão ali lhe entregar um presente e orar por suas vidas. Amém? Internauta da graça de Deus, até sábado pela Web Radio, onde nós teremos o Fundamento Caris, e até domingo, onde nós teremos nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Aleluia.